Para quem praticamente tem meio século de dedicação à educação, eu só poderia ver esse filme com um olhar direcionado para a educação e dizer o que esse filme nos suscita em termos de educação. E a primeira coisa que eu faria é o seguinte: se eu fosse Polanski, eu não chamaria esse filme de O Deus da Carnificina, mas sim eu mudaria o título, chamaria A Deusa da Carnificina. E depois que eu falar, talvez vocês entendam o porquê dessa minha observação. Eu acho que esse filme, ele nos dá a oportunidade de rever temas centrais, básicos e importantes da educação, como a questão do direito e do dever de educar, que são colocados constitucionalmente, né? E hoje no Brasil, inclusive, a partir da Constituição de 88, isso é colocado como direito e dever de educar, e especialmente como a relação da escola com a família no cumprimento deste dever. E além do mais, esse filme nos sugere uma outra vertente de análise, que seria a discussão sobre a qualidade da educação, o que é hoje entendido como educação de qualidade. Então, Polanski começa quando nos aponta a questão das relações humanas fragilizadas, né? Em dois casais que buscam resolver uma contenda dos seus filhos adolescentes, né, através de um diálogo inicial, que é um diálogo amistoso, respeitoso, e que depois de algum tempo passa a ser um diálogo agressivo, né, com a revelação das frustrações de cada um dos membros daqueles dois casais, né? Frustrações, ironias, numa demonstração nítida de uma ambivalência nas suas atitudes, de quê? De uma falsidade junto com uma moralidade falsa, que a gente percebe ali. Então a gente se pergunta, por quê? De onde vem isso? Qual a origem disso? Né? E é daí que parte a reflexão em termos da formação desses sujeitos, né? De que eles se originam de que tipo de educação? O que é que eles receberam em termos de educação? Então, a gente começa a perceber exatamente que é uma educação estrangulada que dá origem a tudo isso, né? Então a gente pergunta, por que isso? As relações hoje, escola e família, como é que elas acontecem? Há pouco tempo um pai me perguntou o seguinte: como é que eu posso fazer para ajudar na educação dos filhos, dos meus filhos? E ajudar a escola na educação dos meus filhos? Eu disse, a sua pergunta está invertida. Você teria que perguntar o que é que a escola pode fazer para ajudar na educação dos seus filhos. Porque o responsável direto pela educação dos filhos é a família. A escola tem um papel determinado no processo de educação, mas quem é o responsável direto pela educação dos filhos são os pais. Os pais que são os responsáveis diretos, né? Então, e essa relação hoje escola-família é muito debatida,
por todos os pesquisadores da área de sociologia, da área de políticas públicas de educação. Todo mundo questiona a importância desse diálogo que acaba por não se estabelecer. De tal forma que hoje, uma grande maioria das famílias, porque os pais e as mães são chamados ao mundo do trabalho, eles se eximem da educação dos filhos e, como Pôncio Pilatos, lavam as mãos e entregam totalmente essa responsabilidade às escolas, né? E eles pouco comparecem à escola, a não ser quando são convocados para ouvir alguma coisa a respeito da vida dos filhos ou reconhecer o aproveitamento dos filhos, né? E aí a gente pergunta, por que essa agressividade se manifesta nas pessoas? Tem origem de quê? A família é uma das causas, sim, porque a violência hoje existente das relações familiares é muito grande e que tem uma influência louca na formação da personalidade das crianças e dos adolescentes, que começam a entender que violência só se combate com mais violência. Então a família é um setor responsável por essa degradação da personalidade, do caráter da pessoa. Daí, quando as pessoas se agridem muito, o que se observa nas relações, inclusive desses casais? Que há uma deformação do caráter. Uma deformação do caráter. E aí a gente pergunta, a escola também tem o seu papel de incentivo à violência? Tem sim. Quando ela trabalha com exclusividade, às vezes, a grande parcela das escolas, com a informação e com o conhecimento, acirrando a competição entre os alunos e se esquecendo de trabalhar conceitos que dão valor à vida, como aqui coloca Rubem Alves. É importante você trabalhar conteúdos que deem valor à vida. Então, há muito tempo, Paulo Freire, a doutora Miralda citou aqui, um dos seus primeiros livros, Pedagogia do Oprimido, ele que é considerado, sem dúvida alguma, um dos maiores educadores do mundo, né? Ele já se alertava para o seguinte, nos alertava, inclusive, para o seguinte: o ser humano, ele não nasce pronto, ele não é biologicamente determinado como qualquer outro animal. Quando nasce uma cobra, eu sei o que ela vai ser no futuro. Quando nasce um leão, eu sei o que ele vai ser no futuro. O ser humano, ao nascer, ele não é determinado biologicamente, e ele pode se desenvolver para a formação humana ou para a desumanização. Então, cabe à educação o importantíssimo papel, seja a educação processada pela família, ou seja, a educação especial da escola. Cabe ao ser humano trabalhar a formação do indivíduo. A formação é um papel importantíssimo. É lógico que na responsabilidade das escolas, elas têm que trabalhar com o quê? Com conhecimento e com o despertar da curiosidade dos seus alunos para o conhecimento. Mas não é só isso, né? Nós temos que lidar com as tensas e difíceis artes da formação humana. É difícil,
mas é papel também e deve ser também o papel da escola. E isso que nós percebemos no filme. Possivelmente essas pessoas tenham tido informações específicas, né, do seu que fazer na vida, na sociedade, mas não tenham se formado enquanto pessoas. E isso é tão evidente hoje nas nossas resultados do nosso trabalho de educação, que nós temos pessoas que passam anos na escola, fazem mestrado, doutorado, se especializam, como um doutor Roger, como é que chama? Roger Abissumansi. E, né, Osmani Neri, que também é um cirurgião plástico famosíssimo e que são criminosos da mais alta periculosidade. O que a escola fez por eles? Pode ter dado informações, conhecimentos suficientes na sua área, mas não aonde ficou a formação humana desses sujeitos, aonde está. Então, hoje se pergunta, qual deverá ser, então, uma educação, como deverá ser uma educação de qualidade, voltada também para a formação da personalidade, do caráter, enquanto pessoa humana, né? Então, fica aí a recomendação de Paulo Freire, da preocupação da escola e, sobretudo, como educador atuando durante tantos anos no ambiente escolar, eu vejo isso como urgência, né? De voltar à escola, ter o seu trabalho voltado para as densas áreas de formação humana, né? Quer dizer, o conteúdo é importantíssimo e hoje nós estamos vendo aí divulgar recentemente os últimos resultados do IDEB. O que hoje se quer é o resultado quantitativo do aproveitamento intelectual do aluno, só isso? Isso não é o suficiente. Isso é importante, importantíssimo. E o Brasil tem estado na rasteirinha, país de rasteirinha, com uma proposta de se atingir em 2022 o quê? A média 6. E como nos diz o grande senador brasileiro Cristóvão Buarque, essa nota é medíocre. 6 você passa, mas passa arrastando. Então não é vantagem nenhuma. E o resultado que nós temos ainda, até em termos intelectuais e de conhecimento do Brasil, é um resultado deplorável. Deplorável. Felizmente, nós temos que dizer e aplaudir, pelo menos, que aqui em Uberaba nós tivemos resultados positivos, sobretudo na rede municipal de ensino, né? Isso revela uma orientação importante do trabalho, mas isso só não é suficiente. Então, hoje nós temos o quê? Nas Nações Unidas, né, já um paradigma de vida, né, se propõe ao paradigma da solidariedade, né? Então, nós temos que trabalhar neste rumo da solidariedade, né? E isso é importante para todos aqueles que lidam com a educação. Agora, é fácil, uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa que demanda diálogo, que demanda as pessoas terem contato umas com as outras, sobretudo o contato da escola com a família,
né, chamando a família para decidir os rumos da educação, não apenas para receber recados de que as coisas andam dessa ou daquela maneira, mas que de estar presente nas decisões, né, nas decisões da educação. E isso é muito importante. Hoje, alguns pais, por estarem envolvidos com o mundo do trabalho, deixam a educação dos seus filhos quase que exclusivamente nas mãos da família, da escola, nas mãos da escola, né? Isso, como que quisesse alguns pais, quisessem que existisse uma pessoa que os substituísse na tarefa de educar, da responsabilidade de educar. E quando você pergunta a algum pai, você está satisfeito com a qualidade da educação de seus filhos? Estou, porque eles não sabem que qualidade é essa. A qualidade é que os filhos estejam recebendo o quê? O que é importante para esse pai? Então, enquanto os pais estiverem equivocadamente achando que a qualidade da educação dos filhos já está bem, nós não teremos transformação nenhuma, porque eles precisam se orientar do que é a verdadeira qualidade da educação, certo? A verdadeira qualidade da educação. Eu acho que esse assunto é polêmico e precisa ser bem trabalhado. Há um tempo atrás, no final desse século, eu li um livro do jornalista laureado e premiado Eduardo Galeano, né, que faz uma análise no final dos séculos, analisando as sociedades americanas. E o livro chama O Mundo ao Avesso, a Educação de Pernas para o Ar, mais ou menos isso. E ele exatamente mostra como este mundo está do avesso. Um mundo que critica o trabalho e que bate palmas para a indolência, né? Um mundo que ensina o homem a ser o lobo do homem, afinal de contas. E ele disse, esse mundo, ele tem uma escola. Esse mundo tem uma escola. É uma escola que ensina os seus alunos a padecer da realidade ao invés de criá-la, né? De criar a realidade, de reivindicar. Então, quando a gente percebe um movimento de jovens saindo às ruas e fazendo as reivindicações que fizeram até há pouco tempo, isso já é um avanço. Sem dúvida alguma, isso representa um avanço. Eles estão querendo criar alguma coisa e não padecer de um mundo que está pronto, né? E ele então vai ao delírio e diz o seguinte, termina o livro o seguinte, convidando os leitores a adivinhar, a sonhar um outro mundo possível. Me baseando nessa orientação deles, eu também vendo as dificuldades dos educadores hoje de encontrar um caminho, de não saber por que as coisas estão tão difíceis na educação, de não saber como educar. Eu falei, por que também nós não nos aventuramos a adivinhar uma outra escola, a sonhar com uma outra escola possível? Certo? De vez em quando a gente se assusta com a resistência, não só de educadores, mas de pais também,
que por comodismo, ou por conveniência, ou por convicção, se negam a fazer qualquer movimento em função da mudança e querem permanecer, que as coisas permaneçam tal qual como estão, né? Então, permanece no obscurantismo, imaginando algum Messias que possa trazer alguma mudança, mas não fazem nada, né? Então, eu acho que está na hora da gente arregaçar as mangas e ver como escola e família podem juntamente atuar para uma melhoria, para a garantia de uma melhoria da qualidade da educação. Uma educação que se volte não apenas para o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos alunos, que é importante e específico da educação escolar, mas que se volte também para a formação humana. E isso é importantíssimo. Eu acho que esse filme me permitiu essa reflexão. E por que eu proponho a mudança do título do filme? O que causa a desestruturação do caráter, né, das pessoas é uma má educação. Então não é o Deus da carneficina, é a deusa da carneficina que destrói as pessoas. Não o Deus, mas a deusa. Tá bom.